Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos em uma série aqui no Conversas do Jardim sobre obras de justiça, e se por acaso você ainda não viu os vídeos anteriores, nós temos aqui publicados e nós estamos no terceiro vídeo desta série. O primeiro com o título Obras de Justiça, o segundo A Prática de Esmola, e hoje nós vamos conversar sobre a prática da oração. Bem, de todas as obras de justiça, esta, sem dúvida alguma, é a mais mencionada e a mais conhecida. De todas as obras trabalhadas por Jesus, esta todo mundo sabe o quão importante é, né? Não traz dúvidas pra gente que a prática e a vida de oração, ela faz parte da espiritualidade cristã, ela faz parte da devoção cristã, e é importantíssimo nós aprendermos e nós desenvolvermos uma vida de oração. Neste sermão, Jesus ele aponta para nós alguns caminhos e um modelo de oração que pode fazer com que você e eu aprendamos a desenvolver essa prática da melhor maneira possível. Eu quero fazer a leitura com você de Mateus capítulo 6. Nós vamos ler um número maior de versículos do que nós estamos habituados aqui no Conversas no Jardim, mas eu creio que é importante a gente fazer essa leitura. Então, em Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 13, que diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, mesmo antes de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus pela porção da palavra de Cristo. Nesse texto, Jesus ele começa criticando a postura dos religiosos judeus e também a falácia dos pagãos ou gentios, ou melhor dizendo, os não-judeus. Tanto de um grupo quanto de outro, Jesus coloca aqui em xeque a sua forma de orar. Então a gente pode entender que oração ela está dentro de um grupo muito maior do que apenas aquelas pessoas que são cristãs ou que exercem esse tipo de espiritualidade. A oração, ela é praticada por muitas pessoas. Só que Jesus aqui, ele critica e mais uma vez ele mostra que na vida de oração, na espiritualidade cristã e nesta obra de justiça, não é a aparência que importa, mas sim um relacionamento real. E para isso, nós vemos as dicas que Jesus nos apresenta. A gente poderia aqui tirar coisas muito maiores ou muitos outros detalhes nesse texto, mas eu quero destacar 3 coisas com você, 3 dicas, 3 caminhos que o Senhor nos dá para que a gente possa exercer a prática de oração de uma maneira mais profunda e íntima com o Senhor. A primeira dica, o primeiro caminho que Jesus nos aponta é que nós não precisamos repetir palavras de maneira vã. Nós não precisamos ter tanto cuidado assim com as nossas palavras, porque não é tanto as palavras que o Senhor está interessado. Na verdade, Jesus ele afirma que o Pai, ele vê a nossa oração nesse lugar secreto. Então ele não apenas ouve,
Ele vê. Então não há necessidade de ficar repetindo palavras, e nem há necessidade de se ter as palavras mais bonitas e eloquentes. Quantas foram as vezes que eu já ouvi pessoas dizendo para mim: eu não sei orar. Então a oração é nada mais, nada menos do que uma conversa com o Senhor. E a prática de um diálogo é orar e ouvir. Então nós não precisamos ficar tão preocupados assim com as palavras que nós vamos usar. Até porque no lugar secreto o Pai vê a oração. Ele vê o nosso coração e a nossa intenção. Essa é a primeira dica que o Senhor dá. E a segunda dica é o lugar secreto. O segundo caminho que ele nos aponta é o lugar secreto. Jesus, ele diz que é necessário entrar no quarto, fechar a porta. Esse é o lugar secreto. E por quê? O que implica esse lugar secreto? Será que é porque vira um costume? É um costume, uma prática? Tem que ser no quarto? Tem que ser com a porta fechada? O que Jesus está querendo insinuar com isso? Ele está falando sobre tempo de qualidade e sobre privacidade, sobre intimidade. Quando nós temos algum assunto delicado para resolver na nossa família, no relacionamento familiar, a gente não conversa na frente de qualquer pessoa. Assuntos sérios, delicados, complicados ou simplesmente íntimos, a gente trata em lugar privado. A gente trata com calma, sentados, para conversar, para resolver. Ninguém resolve assunto delicado ou íntimo na frente de todo mundo, no local público, né? Porque ali não é o lugar de construir, de crescer a intimidade. A intimidade, um relacionamento real, de qualidade, ele tem essa dinâmica do privado. Por isso que Jesus fala que é necessário a gente entrar no quarto, fechar a porta e desenvolver ali um relacionamento real e íntimo neste lugar secreto, neste lugar privado. Por quê? Porque é nesse relacionamento íntimo e privado que o Senhor, que o Pai, ele compartilhará seus segredos. Segredos não são para serem soltados ao vento. Segredos são para serem compartilhados em lugar de intimidade. E é por isso que Jesus fala: entra no quarto, fecha a porta. Ou seja, fique num lugar que você possa ter tempo de qualidade, de intimidade, de privacidade com o seu Pai, para que ele compartilhe contigo os seus segredos. E o terceiro caminho que nos aponta já é neste modelo de oração que Jesus nos apresenta. Este modelo de oração que nós repetimos e sabemos de cor traz pra gente uma revelação muito profunda. Jesus, ele nos mostra que na vida de oração nós temos que nos apresentar ou comparecer na presença do Pai como filhos e filhas. Quando Jesus ensina a orar, ele começa dizendo Pai Nosso. Ele não fala meu Pai, ele fala Pai Nosso. Jesus nos autoriza a nos apresentarmos ao Senhor como filhos e filhas. Ele nos inclui como filhos e filhas do Senhor. Ele nos ensina a usar essas palavras. Vocês dirão Pai Nosso que estás nos céus. Então nós temos a autorização, o direito de comparecermos diante do Pai como filhos e filhas. E isso é algo genial, porque quando nós comparecemos como filhos e filhas e estabelecemos esse relacionamento real, esse relacionamento sincero, onde ele vê o nosso coração, e esse relacionamento de intimidade, de privacidade, o Pai, ele tem prazer de recompensar seus filhos e filhas. Então, na prática de vida de oração, o Senhor, ele está preocupado muito mais com que a gente tenha tempo de qualidade, de intimidade, do que a gente saiba orar ou ter práticas religiosas vistas e aprovadas pelas outras pessoas. Jesus está preocupado muito mais com o seu desejo de comparecer na presença dele como uma filha de Deus, como um filho de Deus, do que com as suas palavras eloquentes, do que aprender a ter, a fazer orações que são como protocolos religiosos ou institucionais. O Senhor está preocupado
preocupado e interessado em ter um relacionamento íntimo com você. Então, nessa conversa no jardim, eu termino te encorajando a ter uma vida de prática de oração, a ter tempo de qualidade, de intimidade, de privacidade com o Senhor. Porque o Senhor tem segredos para compartilhar. E eu quero te afirmar que no lugar secreto, é no lugar secreto em que as coisas mais extraordinárias, elas são geradas e são reveladas para os filhos e filhas do Pai. E o Senhor está ansioso por poder compartilhar aquilo que está no coração dele, com o nosso coração, comigo, com você. Meu irmão, minha irmã, nós ficamos por aqui e eu desejo que você tenha essa experiência. Compareça, se aproxime do Senhor, compareça como filho, como filha de Deus. Separe um tempo, da mesma forma que você conversaria algo delicado, algo íntimo com alguém da sua convivência. Faça isso com o Pai. Eu tenho certeza que a sua experiência será totalmente diferente, porque o Senhor vai compartilhar segredos, vai compartilhar contigo, revelar para você aquilo que está no seu coração. Deus abençoe sua vida, nós ficamos por aqui e até a próxima em nome de Jesus.